Antes de mais, eu queria dar uma boa noite a todos e agradecer a presença de todos aqueles que estão aqui, que estão a assistir-nos, seja aqui no Zoom, seja no Facebook, através do direto. Queria, obviamente, agradecer a presença dos três oradores, a Francisca Feiteira, o chefe Nuno Queiroz Ribeiro e a doutora Ana Helena Pinto, que tiveram a gentileza de disponibilizar algum do seu tempo para preparar apresentações e para dar um contributo que nós consideramos essencial para esta discussão. Esta tertúlia vai ser moderada por duas outras companheiras do clube. Eu já agora não disse, eu sou o presidente do Interact Clube da Arouca. A sessão vai ser moderada por duas outras companheiras do clube, a Ana Moura e a Bárbara Silva. Por isso, acho que não vale a pena estar a alongar muito tempo. E passo a palavra à Ana. Muito obrigado e espero que gostem. Obrigada, Rodrigo. Sem mais demoras, passaremos então, passo então a palavra à doutora Ana Helena, que começará com a sua primeira intervenção, auxiliada com o PowerPoint, penso eu. Muito boa noite. Muito boa noite, obrigada Ana, obrigada Rodrigo e parabéns por esta iniciativa e por este webinar e sobretudo também pela escolha do tema e pela possibilidade de pensarmos aqui um pouco sobre a alimentação, mas ligarmos os conceitos da saúde à sustentabilidade e, portanto, podermos integrar aqui um bocadinho de conceitos e refletirmos em conjunto. Portanto, partindo aqui à roda da alimentação e à roda da alimentação, falando mais especificamente sobre quais são os desafios da alimentação saudável e sustentável nesta nova década, portanto, pensando 2020, 2030, aquilo que propunha era que fizéssemos assim um raciocínio, um processo de reflexão conjunta e partilhada sobre estas questões, não é? Primeiramente, sobre a alimentação saudável, a sustentabilidade, a alimentação sustentável. Como é que podemos ligar estes dois conceitos de alimentação saudável e sustentável e, portanto, até que ponto é que há, de facto, pontes, mas até que ponto também é que possam haver perspectivas controversas ou até dispares entre aquilo que é saúde e a sustentabilidade? E quais são, então, os desafios que, no âmbito do sistema alimentar como um todo, portanto, partindo do princípio daquilo que influencia, que influi a nossa alimentação, quais são os desafios que temos nesta década e qual é o nosso poder como consumidores para responder a estes desafios e como todos nós, pessoas que nos alimentamos diariamente e, portanto, que temos um impacto também grande e, por isso, um poder e uma responsabilidade também grande. Para começar pela alimentação saudável, trouxe aqui a imagem da Roda dos Alimentos Mediterrânica, portanto, que no fundo é o guia alimentar para Portugal mais atualizado em termos de recomendações de saúde e que nos ajuda a recordar aquilo, por um lado, que é a função da alimentação, portanto, a alimentação serve primeiramente para nos dar energia, portanto, nós fisiologicamente, como todos os outros animais e todos os seres vivos, precisamos de alimento, precisamos de combustível para fisiologicamente funcionarmos, serve não só para dar energia, mas também para dar os nutrimentos essenciais para que o nosso estado bioquímico e o nosso estado de saúde esteja saudável e esteja apto e esteja passível de cumprir todas as suas funções, mas a alimentação serve também e tem outras dimensões que são importantes ter em conta quando falamos de alimentação, porque nós não somos só seres bioquímicos, mas somos também seres sociais, somos seres relacionais, somos seres emocionais e, portanto, o aspecto da convivialidade, da refeição, do comer à mesa, de cozinhar em conjunto, tudo isto faz parte também da alimentação e são aspectos de saúde que ajudam a cumprir a nossa saúde integral, digamos assim. E, portanto, assim, em breve destaque, nós sabemos que para sermos saudáveis, a nossa alimentação deve ter, assim, 3 palavras-chave. Portanto, deve ser completa, ou seja, deve incluir regularmente e diariamente todos os grupos alimentares que podemos ver aqui na roda, de uma forma geral e de uma forma, assim, também arrumada. Obviamente, falamos para uma pessoa sem nenhum problema de saúde específico, portanto, para a população em geral,
Sabemos também que quando há alguns problemas de saúde mais específicos, temos algumas necessidades e podemos ter que alterar alguns grupos, algumas proporções. Mas, no geral, podemos falar da necessidade dos hortícolas, da fruta, dos cereais e tubérculos, do leite e derivados, da carne, do peixe, do ovo, das leguminosas, das gorduras e dos óleos e da água como elemento central, não só central porque faz parte integrante de cada um destes alimentos, mas também porque é essencial para o nosso estado também saudável. E vemos também que faz parte a segunda palavra-chave daquilo que é a alimentação saudável, além de dever ser completa, portanto, integrar todos os grupos da roda, deve também ser equilibrada, ou seja, devemos respeitar a proporção de cada grupo, ou seja, nós precisamos de forma diferente, de quantidades diferentes consoante os grupos de alimentos. E isso aqui nós vemos pelo tamanho das fatias, não é? Ou seja, nós precisamos mais dos nutrientes que os hortícolas nos dão do que os nutrientes que as gorduras e os óleos nos dão, por exemplo. Portanto, o equilíbrio da proporção e das quantidades é outra chave da saúde alimentar. O outro é a variedade, ou seja, não é a mesma coisa comer sempre a mesma peça de fruta, precisamente porque, apesar de haver, em termos macros, algumas características comuns, em termos micros, as frutas e cada um dos alimentos têm especificidades que são importantes para a nossa saúde completa. Portanto, precisamos também de variar. Por isso, a alimentação saudável deve ser completa, variada e equilibrada. Não esquecendo que tem todas as outras dimensões emocionais, relacionais, sociais, etc. Culturais também. A sustentabilidade, por sua vez, o que é? Além de ser um conceito que está na ordem do dia, que cada vez mais se fala em âmbitos muito diferentes, podemos assim partir daquilo que é a definição base, que no fundo é a qualidade de alguma coisa ser passível de se manter no tempo. Portanto, no fundo, indica-nos a possibilidade de haver uma continuidade, de haver um futuro. Portanto, alguma coisa que é sustentável é alguma coisa que nos permite e possibilita o futuro e permite esta manutenção para as novas gerações. É o futuro, não é só para nós, mas é o futuro daquilo que nos ultrapassa e, portanto, daquilo que virá a seguir. O desenvolvimento sustentável é um modelo de desenvolvimento que inclua as vertentes ambientais, as vertentes económicas, as vertentes sociais e que tenha em conta, de facto, esta perpetuação das condições de vida dignas para as futuras gerações e que respeite a conservação e os recursos ambientais que temos, não os degradando, mas também os permitindo manterem-se no tempo e, portanto, serem também aproveitados nas futuras gerações com uma viabilidade económica e com a questão social, da aceitação social, portanto, também da integração social e da coesão social. Portanto, para falarmos de sustentabilidade, temos que olhar sempre, primeiramente, para os três pilares, que são o económico, o social e o ambiental, e percebendo que, para conseguirmos integrar a manutenção de algum modelo que seja passível de se manter no futuro e de se manter para as gerações futuras, temos que trabalhar em diferentes áreas e temos que, no fundo, olhar para o sistema, olhar para o desenvolvimento como um todo. E é também daí que surgem os objetivos para o desenvolvimento sustentável, portanto, estas 17 áreas que acabam por estar intimamente ligadas e, portanto, se quisermos falar de alimentação, falamos de saúde e de qualidade, mas falamos também da erradicação da fome, falamos, por exemplo, nas cidades e nas comunidades sustentáveis, falamos na produção e no consumo sustentável, portanto, o desenvolvimento e pensarmos qualquer âmbito social implica obrigatoriamente termos que integrar conceitos, integrar disciplinas e, portanto, esta integração e vermos o sistema como um todo faz parte do caminho para podermos olhar para a sustentabilidade, seja de um território, seja específica da alimentação. Portanto, outro aspecto intrínseco à sustentabilidade é, se a sustentabilidade é um modelo, é algum valor daquilo que permite que alguma coisa se mantenha no tempo para as futuras gerações, a saúde é um aspecto que está íntimo e que faz parte daquela que é a definição de sustentabilidade. Não podemos falar de sustentabilidade sem falar de saúde. Não podemos falar na preservação dos recursos
biológicos, hídricos, alimentares, se ao preservar esses recursos estivermos de alguma forma a prejudicar a saúde, porque aí não estamos de forma coerente a trabalhar a sustentabilidade. E, portanto, a saúde é um conceito íntimo e que faz parte da sustentabilidade. Por sua vez, a alimentação faz parte do meio para nós conseguirmos a saúde. Portanto, esta ligação entre sustentabilidade, saúde e alimentação é indissociável e são conceitos uns dentro dos outros e que, portanto, que estão intimamente ligados. Precisamos de pensar a alimentação para pensar a saúde e precisamos de pensar a saúde para pensar a sustentabilidade. Portanto, quando falamos de alimentação, temos que falar naquela que é o seu papel fundamental, que é o de nos dar energia, nutrientes, mas também falar nas questões sociais, relacionais, culturais e emocionais, mas também no impacto que a alimentação tem para com o sistema. E, portanto, temos uma responsabilidade pessoal por aquilo que estamos a implicar na nossa saúde, mas temos também uma responsabilidade global por aquilo que estamos a implicar na comunidade, na sociedade, nos recursos, no ambiente, na economia, com aquilo que escolhemos comer e comprar ou não. E neste aspecto é muito interessante porque em 2019 saiu no fundo, um agregado, uma organização que agrega uma série de investigadores internacionais que pensaram quais seriam as recomendações de uma alimentação que pudesse integrar a questão da saúde e da sustentabilidade. Ou seja, como é que nós temos que comer para sermos saudáveis, mas, ao mesmo tempo, mantermos a sustentabilidade e, portanto, pensarmos na saúde, não só pessoal, mas na saúde também planetária. E surge aqui este prato da saúde planetária, que, no fundo, o que é que nos diz assim de forma muito leve, e depois vamos ter tempo para discutir isto melhor e ver mais a pormenor, que, maioritariamente, a nossa alimentação deve ser baseada em produtos de origem vegetal e que, portanto, devemos não só pensar nesta origem, na tipologia dos produtos, mas pensar também nos modelos de produção. Ou seja, é importante termos como maioria produtos de origem vegetal, mas é importante também que pensemos como é que esses produtos são produzidos. Qual é o impacto da produção? E, portanto, não podemos não falar só do consumo e da escolha sem falar nos modos de produção, sem olhar o sistema alimentar do consumo à distribuição, portanto, o percurso que é feito, qual é o impacto também em termos de proximidade. É diferente se nós preferimos produtos locais a produtos que vêm do outro lado do planeta e que, no fundo, têm um impacto em termos de transporte ambiental, mas que podem também ter o ambiental daquilo que são as emissões de CO2 dos transportes, mas pode também ser por aquilo que estão a provocar por uma produção massiva, intensiva, de monocultura, etc. O que é interessante aqui, e por isso é que estas imagens juntas, é que de facto nós vemos, por exemplo, um tema tão forte e muitas vezes falado, que é a questão dos produtos de origem animal e que é a abolição da carne, que de facto é uma emergência nós diminuirmos a quantidade de produtos de origem animal que comemos e que preferimos e também a da carne, mas esta não é só um motivo ambiental, não é só uma recomendação que surge no prato da saúde ambiental por questões planetárias. É também uma necessidade que nós temos em termos de saúde. Se nós cumpríssemos aquelas que são as recomendações de saúde, nós já deveríamos, por si só, ter um consumo de produtos de origem animal drasticamente pequeno em comparação com os outros grupos alimentares. E, portanto, é interessante esta integração, quer seja daquilo que nos faz bem a nível pessoal, como também aquilo que faz bem em termos planetários e sociais. E, portanto, esta mensagem de que estamos a ser coerentes e a integrar conceitos, porque, no fundo, não precisamos de escolher, ok, eu escolho a saúde ou eu escolho o ambiente, mas que escolher uma coisa é escolher a outra se a fizermos de forma fundamentada e também cientificamente comprovada e não se seguirmos correntes ou filosofias que não tenham sustento, que também as há, mas também podemos conversar sobre elas mais para a frente. Portanto, a outra questão é, posto isto, significa que pela alimentação nós temos a possibilidade de podermos não só otimizar a saúde, mas também a sustentabilidade do planeta. E, portanto, temos aqui uma oportunidade, um poder, mas também uma responsabilidade que é com aquilo que nós fazemos, nós todos os que implicamos e influímos aqui no subsistema do consumo.
Alguns de nós também estão na produção, porque alguns de nós também são produtores alimentares e, portanto, também nos podem ajudar com esta dupla responsabilidade. Alguns também trabalham nas questões da distribuição e, portanto, nos podem ajudar nesta questão da proximidade entre a produção e o consumo e os seus impactos. Mas todos comemos e, portanto, todos temos esta responsabilidade daquilo que podemos fazer em termos de impacto do consumo. E, portanto, falando de desafios, para conseguirmos integrar estas escolhas alimentares que sejam saudáveis e sustentáveis, o que é que está em causa? O que é que temos que responder? Quais são as problemáticas? Uma delas é a da produção de alimentos. Nós temos uma população mundial que exige uma quantidade de alimentos que, de facto, põe em causa os sistemas de produção e, portanto, exige também dos recursos algum stress e alguma tensão. Portanto, temos que responder a estas questões da produção. Temos também uma tendência evolutiva da produção que, felizmente, cada vez mais está a seguir caminhos mais positivos, mas que até há poucos anos atrás, estava numa degradação dos solos, numa degradação e diminuição da biodiversidade, num não cuidado com os recursos hídricos, num não cuidado com a questão das sementes, da preservação das sementes e da biodiversidade, e, portanto, temos aqui as problemáticas da produção alimentar que temos que responder, como temos que responder às questões sociais da insegurança alimentar, ou seja, da fome, da insuficiência e da não segurança de que cada vez maior o número de agregados familiares que não sabe ao longo do mês se consegue adquirir os alimentos que precisa para alimentar a sua família e, portanto, falamos de fome, falamos de pobreza, falamos de situações de insegurança alimentar e, portanto, nós temos também um desequilíbrio no sistema alimentar que é, por um lado, temos fome, temos pobreza, temos escassez, por outro lado, temos desperdício alimentar, temos a produção que não é distribuída da forma correta e também que não é aproveitada nos vários sistemas, não é? E temos também práticas de consumo que têm provocado doenças de estilo de vida, como é a obesidade, como é a diabetes, como é a hipertensão e que também têm causa alimentar. Portanto, há uma série de desequilíbrios que é um dos desafios aos quais temos que responder. A outra questão é esta necessidade de olharmos o acesso, ou seja, quantos de nós, os que vivem não só no mundo rural, mas no mundo urbano, nas grandes cidades, no mundo ocidental, mas também nos outros pontos do planeta, e qual é o acesso que há para todos de produtos frescos, nutritivos, seguros, mas também que sejam culturalmente adaptados e aceites, que tenham identidade e que sejam produzidos de forma também responsável. Portanto, este é outro dos desafios. Como é que conseguimos responder à acessibilidade a estes produtos para todos? Que, por outro lado, não esqueçam e trabalhem a necessidade da vinculação que todos nós temos com a nossa alimentação, ou seja, a alimentação é também uma fonte de vinculação ao local onde nós pertencemos, à nossa cultura, à nossa naturalidade e, portanto, isto tudo são também desafios que temos que responder. Portanto, o que é que precisamos? Precisamos de políticas a nível global, a nível nacional, mas também a nível local, alimentares, que sejam abertas, transparentes, integrativas. Precisamos de conectar melhor as comunidades urbanas às rurais e vice-versa. Precisamos de encurtar as cadeias de distribuição e, portanto, falar do fornecimento de proximidade. Precisamos de aumentar a literacia do consumidor, de melhorar os conhecimentos e os skills também culinários, porque vemos que nos últimos anos houve uma diminuição dos conhecimentos culinários. Este é um problema dos hábitos alimentares, é que as pessoas sabem menos cozinhar e, portanto, sobre isto temos quem bem melhor do que eu depois pode falar. Precisamos também de facilitar e simplificar o acesso à informação, porque também vivemos num mundo rodeado de desinformação e com muitos mitos e teorias e correntes na alimentação, que muitas delas não são fundamentadas. E, portanto, temos que empoderar, digamos assim, a que, como consumidores, nós possamos ser cada vez mais bem informados e conscientes para que as decisões que tomamos possam ser, de facto, responsáveis. Sempre tendo em conta que, quando comemos, não estamos só a interferir na nossa saúde, no nosso bem-estar, na forma como nos vamos sentir, mas estamos também a interferir na paisagem,
na biodiversidade, na fertilidade dos solos, na ruralidade ou na destruição da ruralidade, na equidade social, na cultura, na identidade, na tradição, no impacto ambiental, económico, social, nos recursos, na economia e na saúde. E, portanto, assim, como desafio final e como mensagem final, para terminar, aquilo que de facto todos poderíamos pensar e que convidava também a refletirmos numa auto-reflexão é que, como consumidores, temos o poder enorme de podermos catalisar a mudança do sistema, quer seja por aquilo que nós escolhemos comprar ou não, quer seja por aquilo que nós preferimos, quer seja por aquilo que exigimos. Exigimos nos locais onde compramos, é as marcas que compramos, é quem compramos, é se conhecemos ou não a quem compramos, é o que vamos escolher quando vamos a um restaurante, a uma esplanada, a um café, é aquilo que preparamos em casa e a forma como vamos organizando e gerindo a nossa alimentação. E, portanto, pela cidadania, nós temos também assumir esta responsabilidade das escolhas que temos para com o consumo no geral, mas o alimentar em específico, e incorporar hábitos alimentares e um estilo de vida com impacto ambiental, social, económico e social positivo é, de facto, um dos caminhos para podermos também influir sobre as cadeias de distribuição, sobre a proximidade, sobre a melhoria das práticas agrícolas e de criação animal e sobre as medidas políticas também que nos facilitem chegar a escolhas alimentares que sejam mais saudáveis e mais sustentáveis. E era isto, podemos conversar. Obrigada. Obrigada, nutricionista Ana Helena, por esta apresentação, foi uma ótima maneira de começarmos. E então passávamos agora a palavra ao chefe Nuno Queiroz Ribeiro para ele proceder à sua intervenção. Então, muito boa noite, muito boa noite. Eu realmente sou muito melhor com cebolas do que com tecnologia. E, portanto, eu até fiquei cheio de vontade de ver a tua apresentação, Ana, de também partilhar uma apresentação que eu fiz em 2019 no primeiro Congresso Internacional de Alimentação em Portugal. Foi feito no Porto, na Alfândega do Porto, o Melting Gastronomy Summit, mas eu, para não passar mais vergonhas aqui com o Zoom, eu convido-vos depois, se quiserem, ir ao YouTube e vão conseguir ver esta minha apresentação. Porque é que eu falo nela? Eu falo nela porque eu acho que hoje, e nos dias de hoje, eu fico muito aliviado perdoem-me, mas se de uma zona como Aroca, uma zona que me diz muito, onde há uma raça muito conhecida em Portugal, a raça da vaca aroquesa, estar a partir de estudantes de Aroca, sediados em Aroca, em quererem trazer um assunto destes de uma região que é produtora de carne, para mim mostra como o tema da alimentação é cada vez mais um tema que já não há, em inglês costuma-se dizer, there's no turning back, não há volta mais a dar, não é? E a partir do momento que isto entra na consciência das pessoas e de vocês, os estudantes, que vocês vão ser o futuro, não é? Eu costumo dizer, eu não posso ser mais do que um exemplo, e daqui é o meu papel. Agora, para a frente, e nós estamos a ver as novas gerações, e eu tenho 3 filhos, que vejo-os a crescer com uma consciência alimentar e com uma consciência planetária que nós não tivemos, porque infelizmente os meus pais não tinham esta consciência, não tinham esta informação que nós temos hoje em dia, e esta informação leva-nos a tomar estas ações em consciência. E a consciência foi nesse congresso, foi o meu painel, foi o painel da consciência. E no fundo eu acho que é um bocadinho o papel que eu tento trazer sempre às pessoas. Eu costumo dizer que sou um papagaio que passa a vida a repetir as mesmas coisas há muitos anos, mas de facto todos os anos é diferente. Eu tenho mais um dado novo para acrescentar,
E eu vou tentar ir um bocadinho atrás. Vou tentar voltar àquele tempo de novembro, e esse mês de novembro foi um mês de facto importante, um mês de novembro de 2019. Primeiro ainda ninguém sabia que íamos enfrentar esta pandemia e esta mudança incrível que houve no mundo, que pode ter tido desafios a todos nós, e nós, em consciência, tomámos estas nossas opções. E falando da alimentação, em novembro eu falei neste melting, onde falei sobre a realidade, não é? Nós hoje em dia estamos cada vez mais perto dos 8 mil milhões de habitantes no planeta, o que significa que nós estamos a ter mais ou menos 24 bilhões de refeições no mundo, diárias, em média, não é? No entanto, nós continuamos a ter muita fome no mundo, não é? E portanto, isto são questões que a mim me revoltam muito, por um lado, mas por outro lado me dão sempre força para eu trazer esta consciência às pessoas. E portanto, esta é a pergunta que eu normalmente faço. Nós temos que ter essa consciência muito presente em nós. Se nós temos que alimentar quase 8 mil milhões de pessoas no mundo, nós vamos ter claramente um problema na produção. E é claramente pela forma como nós produzimos, a forma como nós compramos, a forma como nós sabemos ou não sabemos a origem dos nossos alimentos, e depois a forma como nós nos desresponsabilizamos da coisa mais essencial que garante a nossa saúde, que é o ato de cozinhar, que hoje em dia é completamente opcional. Nós podemos ou não cozinhar, depende de nós encomendarmos comida numa plataforma, depende de nós irmos comprar comida feita a um restaurante, e por aí fora vamos aos supermercados comprar comida feita, comida congelada, ultra congelada, onde mais tarde, consequentemente, se vocês forem analisar isto, há muitos dados e muitos estudos que foram feitos. Se vocês forem ver, a maioria das doenças não transmissíveis crescem e aumentam à medida que o ser humano se afasta da cozinha. E, portanto, para mim, o ato de cozinhar e esta pandemia, parecendo que não, aproximou uma franja da sociedade de volta à cozinha, porque nós, ao ficarmos confinados em casa, por querermos poupar dinheiro, porque nos fomos privados de trabalhar e de muitas fontes de rendimento, nós fomos forçados a regressar à cozinha. E o regressar à cozinha voltou-nos a dar este poder. Agora, quem é que tem esta consciência de que o poder de nós cozinharmos, escolhermos o nosso alimento, e nós é que sabemos qual é o tempero que pomos, não é? Nós vivemos em Portugal, onde nós consumimos perto do dobro da recomendação de sal que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Isso dá mais ou menos 60 toneladas de sal por mais, 60 toneladas a mais de sal por dia. Por dia. 60 toneladas. E isto leva-nos a que nós estejamos mais numa doença, outra vez uma doença não transmissível, nós estamos outra vez no topo da Europa, onde estamos à frente de tantos países, e se nós gostamos de estar à frente de tanta coisa, acho que aqui, e nós portugueses somos tão bons em tanta coisa, acho que aqui era uma coisa que nós poderíamos tentar inverter esta situação. Agora, a forma como nós produzimos, a forma como nós consumimos, a forma como nós, portanto, repetindo um bocadinho o que eu acabei de dizer, é o que está claramente a acabar com os nossos recursos naturais. E pôr o dedo na ferida custa muito. E mexe com muitos lobbies, e mexe com muitos interesses, mexe com a economia. E eu que trabalhei com o Ministério da Saúde durante 3 anos, percebi a força que a indústria tem. Percebi em vários debates e em vários lugares onde eu estive perante
A FIPA, portanto, a Federação, a FIPA, já não lembro muito bem, Federação, não me sei muito bem, agora estava aqui a tentar me lembrar das siglas, mas não me lembro. Basicamente, é quem defende a indústria, a Federação da Indústria Portuguesa Alimentar. Pronto, já veio. E eu reparei a força que a indústria tem para conseguir fazer com que a lei, que foi chamada a lei da batata frita, fosse chumbada. Como a lei do açúcar que passou, mais tarde, mal saíram as pessoas que passaram esta lei foi aligeirada, foi reestruturada para quê? Para que a indústria voltasse a poder colocar outra vez o açúcar, ou nem ser colocar o açúcar, eles nem terem que reinventar a receita para não serem sobretaxados. Não é? Então, a produção animal, e portanto nós estamos a falar aqui de dois grandes demónios, no meu entender, na minha maneira de ver, na minha maneira de acreditar a vida. Existe uma produção intensiva de carne, existe uma sobrecarga da pesca nos mares e a forma de como os mares são tratados. Hoje em dia, isto agora há 1 ou 2 semanas, não se fala noutra coisa e vejo muitas vezes nas redes sociais, até eu próprio postei já não me lembro se foi ontem, alguma coisa a falar sobre o Seaspiracy. Não é? O Seaspiracy foi um documentário que demoniza o peixe, o Cowspiracy demonizou a carne, mas falar sobre a forma como nós nos alimentamos, eu só vi de facto agora no Seaspiracy de questionar até as ONGs porque é que continuam a falar de plástico, porque é que continuam a falar de palhinhas, que é das coisas que mais me deu vontade de rir na altura que se falava tanto em palhinhas, e as palhinhas, até os meus filhos não queriam mais palhinhas em lado nenhum, mas as palhinhas representam 0,01% da poluição de plástico que está no mar. Mais de 46% da poluição que está no mar é das redes de pesca e do lixo que os grandes barcos de pesca fazem. Obviamente que, falando para... Só nunca pode falar em termos absolutos, não é? Porque há pessoas que têm um barquinho pequenino, ou que vão pescar à linha, ou que vão mergulhar e que pescam o seu peixe de uma forma sustentável e que no fundo tomam conta da sua alimentação e que não interferem desta forma no meio global onde nós falamos de alimentação. O problema do overfishing e da pesca feita em excesso é que ela leva mais uma vez a um dos maiores problemas mundiais, que é o desperdício alimentar. E o desperdício alimentar vê-se que provavelmente mais de metade do peixe que é pescado no mundo nem sequer chega nem para a ração de animais, que é a maioria do peixe que é pescado vai para a ração de animais, e só nem 40% do peixe que é pescado no mundo, depois de ser desperdiçado, não é? Desperdiçamos mais ou menos, nós pescamos à volta de 7,2, matamos 7,2 trilhões de vidas animais marítimas por ano. Metade dela é lixo. Dessa metade, só nem 40% chega às mesas e ser consumida por humanos. Portanto, isto é os números são completamente deturpados, isto é, há sempre o grande motivo por trás, que é sempre o aspecto financeiro e o capitalismo. O que é que dá mais rentabilidade? E de facto, eu estou aqui, eu acho que vou tentar ser mais conciso para tentar passar a palavra, porque eu acho que ficava aqui 2 horas a falar sozinho e portanto não quero... Não, e esse também não é o objetivo é depois fazermos um debate entre todos. Claro que sim. E, portanto, tentar-vos passar esta consciência de que se nós consumirmos um hambúrguer, nós estamos a consumir à volta de 15 mil litros de água potável, pela forma como, não é? Nós temos as rações que têm que ser regadas. Essas rações consomem uma barbaridade de água, não é o animal em si que bebe 15 mil litros de água, portanto é todo o sistema
Isto quase que dava para nós tomarmos 230 duches de 7 minutos, portanto é quase os banhos de um ano nós conseguimos com o consumo de um hambúrguer. Eu não estou a dizer ninguém, e ao longo de todas as minhas intervenções, que são dezenas e dezenas delas que eu falei sobre este tema, de várias formas e feitios, em vários lugares, inclusive na última reunião da Organização Mundial de Saúde, onde estive também em novembro de 2019, antes da pandemia, onde falámos exatamente sobre os tipos de dietas que são mais apropriados para a sustentabilidade do nosso planeta. E além de ficar muito patente nessa reunião da OMS, que eu tive com eles, foi que a dieta flexitariana era a dieta hoje em dia mais comum, hoje em dia no mundo inteiro, mas que de facto a dieta mais apropriada em termos de sustentabilidade por consumos de água, que para mim é o bem mais essencial que nós temos que proteger. Sem água nós não, nada existe, não é? Os animais não bebem, os vegetais não crescem, as frutas não existem, e portanto nós temos que cuidar deste bem, que é a água. E pensando na forma como nós nos alimentamos, qual é o impacto da água que tem no planeta, para mim é a chave do que nós temos que falar. E portanto a dieta vegana foi muito clara, depois de vários estudos com várias faculdades, e estava Oxford também presente, onde ficou muito patente que a dieta vegana é a dieta mais sustentável de todas, na forma como nós queremos estar no planeta. E portanto, nós em primeiro lugar nós temos que garantir que vai haver comida para todos, e para garantirmos que há comida para todos nós temos que começar a regrar, e temos que começar em consciência, pela enésima vez que já disse esta palavra, termos então nas nossas ações diárias, e cada um individualmente, acreditem, vocês podem criar um efeito dominó incrível no mundo, mas temos que ser verdadeiros com o que nós apregoamos. You have to pray what you preach. E passo a palavra. Obrigado a todos. Muito obrigada, chefe Nuno Queiroz, sua comunicação excelente e pronto, pela sua intervenção. Graças também a essa consciencialização que nós estamos a tentar fazer esta palestra para que haja uma maior consciencialização. Passo então a palavra a Francisca Feiteira, que também irá abordar certamente de uma forma super interessante este tema, para que depois passemos então ao debate. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês outra vez a falar deste tema que eu gosto tanto, e fico muito feliz que ele tenha voltado a ser, enfim, tema de uma tertúlia. E, na verdade, eu tenho uma apresentação, está aqui, mas eu não vou apresentar, porque basicamente o que a Ana disse e que o Nuno disseram fez todo sentido, e é muito do que eu ia abordar. E acho que não faz sentido eu estar aqui a repetir dados, a repetir, enfim, o que já foi passado aqui, porque senão nós vamos todos sair daqui, eu vou sair daqui, uau, consegui-vos mostrar aquilo que eu sei, mas felizmente aquilo que eu tinha para vos apresentar hoje já foi trazido, e que bom que vocês conseguiram, que bom e que mau, também acho que precisávamos daqui de alguém que discordasse de nós, mas espero que vocês façam esse trabalho agora. Então, não há aquele ditado que os nossos avós sempre nos diziam, é verdade. Contra factos não há argumentos. Então, a forma como nós comemos está a provocar imensos danos no meio ambiente. Nós estamos o sistema alimentar vigente emite para a atmosfera 30% de todos os gases de efeito de estufa a nível global. Se nós formos ver o nível de uso de terras, de 50%, toda a terra habitável é usada para a agricultura, e sendo que desses 50%, 77% é usado para a pecuária, e portanto é claro que o consumo animal tem aqui enfim,
é extremamente prejudicial ao nosso meio ambiente, devido ao uso de terra, devido ao uso de água, devido à própria vida do animal, então a emissão do metano devido à flatulência dos animais e à defecação. Então, de facto, os produtos de origem animal estão na ordem do dia, estão a ser cada vez mais debatidos. Cientistas de todo o mundo já chegaram a esse acordo. Nós temos este report fantástico do IT que a Ana trouxe, e aconselho toda a gente que tenha qualquer interesse em alimentação em ler. Eles têm um report grande que é de umas 50 páginas, mas tem um sumário muito fácil de ler, que a Ana trouxe até várias imagens, então é muito intuitivo. E não há margem para dúvidas, precisamos de mudar a nossa dieta, não só porque a nossa dieta tem um impacto ambiental gigantesco, como o Nuno trouxe, como a Ana trouxe, mas também porque a nossa dieta nos está a prejudicar. Então, nós hoje em dia temos 2 mil milhões de pessoas acima de peso ou obesas, e hoje em dia, realmente, como o Nuno também referiu antes de mim, uma dieta pouco saudável é uma das principais causas de mortalidade no mundo, e é mais preocupante e está mais associada à mortalidade uma dieta pouco saudável do que tabaco, droga, sexo desprotegido juntos. E, portanto, temos aqui um problema também de dieta. E estou a falar para o primeiro mundo, ou chamado primeiro mundo, que já está, enfim, o tal primeiro mundo, que é o primeiro mundo que mais usa os recursos. Então, quando nós falamos em consumo de carne excessivo, é consumo de carne excessivo nos Estados Unidos, na Europa, Argentina, Brasil. Se formos falar de África, nós temos consumo de carne não excessivo de todo. Então, nós temos comunidades na África, especialmente mulheres em África, que nunca lhes deveria ser negado o consumo de carne porque têm problemas de anemia muito graves. Então, nós temos aqui imensas comunidades no mundo que não contribuem para estes problemas que o primeiro mundo produziu e que vão ser influenciadas por isto. E, portanto, nós temos este primeiro mundo com um enorme consumo de produtos animais, produtos industrializados, enfim, tudo aquilo que mais uma vez a Ana e o Nuno trouxeram antes de mim. E eu queria aqui fazer um ponto, porque acho que, sim, sabemos isso, mas como é que nós vamos então fazer estas transições, não é? Como é que nós... Porque é mais fácil dizer do que fazer, e nós somos realmente muitos, e enquanto nos Estados Unidos e na Europa, em que estes conceitos estão a ganhar muita força, e nós temos muitas pessoas a defender dietas vegetarianas ou dietas flexitarianas, que também podem ser uma ótima opção, especialmente para um momento de transição. Como é que nós vamos fazer isto em comunidades na Ásia, comunidades na África, que nunca tiveram a possibilidade de comprar carne, e assim que têm poder aquisitivo vão querer fazer isso, porque isso é um sinónimo é um bom sinal para essas famílias que nunca puderam nunca puderam consumir carne e que nesse momento consomem. E nós temos estas sociedades a aumentarem. Então nós temos essas sociedades a aumentarem muito. Então nós temos uma população crescente na África, uma população crescente na Ásia. E portanto este problema é de facto um problema. E como a Ana também nos falou um pouco no início, a alimentação, é claro que ela pode ser vista de uma forma muito objetiva e nós temos de mudar já, mas também ela traz-nos identidade, ela traz-nos cultura, nós temos desejos, nós temos vontades, nós alimentamos-nos com carne desde o início da nossa história, embora houvesse algumas comunidades vegetarianas, não é a maioria, então a maior parte do ser humano sempre se alimentou com carne, com peixe, enfim, mas com produtos de origem animal. Os produtos de origem animal fazem parte da nossa história, uma história longa, e como é que uma história que tem 500 mil anos, uma história que começou lá com a nossa descoberta do fogo. Então nós, quando começamos a consumir comida cozinhada, essa comida cozinhada era carne.
E como é que nós vamos fazer essa transição de algo que está biologicamente intrínseco em nós, algo que está culturalmente intrínseco e algo que faz parte da nossa identidade. E eu aqui, eu fui, e acho que vocês já me devem conhecer de outras palestras, e algumas pessoas até me conhecem pessoalmente. Eu tenho um restaurante vegetariano, eu dou aulas de cozinha vegetariana, eu estou na escola de hotelaria a fazer a parte de cozinha vegetariana, eu em minha casa cozinho vegetariano, e eu não sou vegetariana. E eu não sou vegetariana porque em alguns momentos eu acho que outras coisas falam mais alto. E, portanto, quando eu vou conhecer, eu estudo alimentação, eu estou neste momento a fazer um mestrado em culturas alimentares, quando eu vou a algum lugar e eu estou numa casa e eu estou a descobrir uma cultura e o que me vão oferecer é carne, eu vou comer porque ali o mais importante para mim não é o meu ativismo, não é o que eu defendo em minha casa, e sim aquele momento. Porque a alimentação é esse momento também. A alimentação é essa reunião, é esse sentar na mesa, é esse olhar nos olhos. E nós não podemos tirar isso do jogo, porque se nós tirarmos, nós vamos tirar algo que é tão importante para nós e que nos tornou seres humanos. É muito bonito um estudo, eu acho bonito porque acho que é mesmo simbólico. É um estudo e também são teorias antropológicas que já estão comprovadas. Foi o ato de cozinhar que nos tornou humanos. A partir do momento que nós conseguimos dominar o fogo e usamos o fogo para cozinhar os nossos alimentos, nós mudamos biologicamente, então os nossos cérebros aumentaram, porque o nosso intestino diminuiu, porque não precisava de tanto tempo para fazer a digestão, e nós deixamos de passar horas e horas a recolher alimentos e a tentar digeri-los. Não é? Um chimpanzé normal passa 6 horas do dia a se alimentar. A partir do momento que nós temos uma fonte externa que faz esse trabalho por nós tivemos tempo, sei lá, de criar culturas e cidades e sociedades. Mas, além disso, nós, à volta do fogo, nós ficamos mais civilizados. Então, não é como hoje em dia que nós temos fogões em casa, não é? Então, há 500 mil anos atrás, fazia-se fogos comuns e os seres humanos sentavam-se à volta do fogo. Isso teve um impacto gigante na nossa cultura. Então, nós somos o que comemos, somos com quem comemos, somos o que está à volta daquilo que nós comemos. Então, a comida é algo fantástico, porque tem todas estas esferas à sua volta e todas elas têm de ser tomadas em consideração, porque a comida faz parte da nossa identidade. E eu não sei se vocês sabem, mas o lugar mais fácil de identificar um imigrante é na despensa, porque é a última coisa que ele se desfaz dos hábitos alimentares. E, portanto, nós temos aqui muita coisa em jogo. E eu quis trazer, isto não tem nada a ver com a minha apresentação já lá vai. Eu ia trazer gases de efeito estufa, poluição, uso de terras, mas acho que como isso veio antes, eu tenho que trazer isto, até para a discussão fazer algum sentido e termos aqui pontos de vista. E, portanto, nós somos a primeira geração que pode escolher o que comer. É importante nós nos lembrarmos disso. O ser humano não podia escolher o que comer quando tinha episódios de fome. Nós somos da Arouca. Os vossos avós devem ser como os meus avós. A minha avó trabalhou na agricultura porque ela tinha de trabalhar na agricultura. A minha avó, nenhuma das minhas avós foi à escola e trabalharam na agricultura e tiveram vidas completamente sustentáveis, e têm até hoje, mesmo consumindo carne, porque consumiam carne de uma forma sustentável, não havia dinheiro para carne, então a carne era muito pouca, e os animais estavam em harmonia com os campos e eram usados como não é para produzir estrumo, porque o estrumo já vem com eles, não é? Mas para estrumar os campos, e portanto havia ali um ciclo todo muito bem redondinho e todo muito, muito sustentável. Mas nós somos, eu não quero, por muito que eu admire e por muito que eu adoro sentar-me com a minha avó e saber o que é que ela comia, eu segui outro caminho. Eu contribuo muito mais para o ambiente, não é? Então eu ando de avião, eu venho fazer mestrados fora do meu país, eu tenho telemóveis, tenho iPhones, uso luz, enfim, tudo isso. E, portanto, nós somos a primeira geração que pode escolher o que vai comer. E ainda bem. Agora, isso traz-nos responsabilidade. E como a Ana e o Nuno nos falaram antes, e é algo que vocês também provavelmente já sabem que eu defendo, não há como fugir, temos de ter dietas maioritariamente vegetais. Isso aí não temos como fugir. Agora, como é que nós vamos fazer isso? É que eu acho que está a questão.
E como é que nós vamos fazer isso? Mantendo a nossa identidade, mantendo a nossa cultura. Há queijos que que remontam a 7.000 anos atrás. É muita história, é muita cultura. Se nós formos dizer a uma sociedade, se formos a uma aldeiazinha francesa em que a pessoa que produz o queijo ali só produziu o queijo a vida toda, e o pai produziu o queijo, o avô produziu o queijo, a tetravó produziu o queijo, e nós dissemos que ela não vai comer mais queijo, isso vai ser uma quebra gigantesca. Então, não vai dar para ir por aí. Nós vamos ter de... Nós, esta nova geração, que eu incluo aqui com vocês, embora seja mais velha, vamos ter de assumir as tropas e, claro, a nossa casa vai ter de ser vegetariana e isso vai ser ótimo, garanto-vos. Quem foi ao meu restaurante sabe que pode se alimentar de forma vegetariana de uma forma muito boa, aqui vendendo o meu peixe. Mas nós vamos ter de ter espaço para estas culturas e vamos ter de ter espaço para estas multiplicidades e vamos ter de criar pontes e vamos ter de criar conversas e diálogos e vamos ter de ceder. A nossa própria existência já contribui para nós não sermos sustentáveis. Nós existirmos da forma como existimos hoje em dia já não é sustentável. Então é claro que tudo o que nós pudermos fazer, nós vamos ter de fazer. Mas se nós não deixarmos espaço para cultura, para identidade, para multiplicidades, eu acho que não vai ser possível fazermos essa transição de uma forma pelo menos harmoniosa. E então é isso. Eu acho que com isto partimos para a discussão. Acho que o objetivo é de aqui todos conversarmos e trazermos estes pontos, porque sem dúvida isto não é simples. Isto são aquelas perguntas e respostas de $1 milhão. Está o mundo inteiro a tentar perceber como é que isto vai ser desenvolvido, mas eu acho que sem dúvida, como o Nuno nos disse, nós podemos ter um efeito dominó. E então se nós sairmos daqui hoje e 30 pessoas tomarem a decisão de consumir 5 dias apenas vegetariano, tudo bem, consumam talvez esse um dia de carne, porque talvez o que eu acho, e eu tenho investigado isto muito, então eu já tive muitos períodos da minha vida, eu comecei a ser vegetariana com 14 anos, está aqui o meu tio, eu era a esquisita da família, e fui mudando, então eu estou sempre a investigar, talvez eu estou a dizer-vos isto hoje e daqui a uma semana não, mas daqui a 2 anos estou a dizer outra coisa, porque eu acho que é importante nós mudarmos e aprendermos, irmos mudando e aprendemos e ir mudando e assim vamos. E eu acho que o veganismo assusta as pessoas. E é por isso que as pessoas não adotam. Porque eu lembro-me no restaurante, as pessoas iam lá comer e diziam: Francisca, mas se fosse para comer assim eu também comia. Mas o veganismo assustava-as. E elas comiam no meu restaurante todos os dias. Então eu garantia que metade da semana delas era vegetariana. Porque nós não queremos ser confrontados com a nossa comida. Porque a nossa comida também é o nosso conforto. E, portanto, como é que nós vamos trazer esses diálogos de uma forma harmoniosa, que inclua e que não afaste? Então, talvez o flexitarian, eu não sei como é que se diz, flexitarismo, alguém que me ajude, pronto, depois ajudem. O flexitarian, ele vai ser talvez essa ponte, porque a pessoa diz: ok, eu consigo fazer 6 dias vegetarianos, mas eu preciso daquele dia em que eu vou à minha avó e eu vou comer a comida dela. Eu consigo o ano inteiro, mas vai chegar ao Natal e eu preciso do bacalhau. Porque nós precisamos também dessas coisas. E se nós dissermos que não, se calhar também estamos a mente. Ou melhor, há pessoas que de facto conseguem incluir esse ativismo na vida delas e não sentem falta. E é de louvar, ainda bem que temos pessoas a fazer esse trabalho. Mas não é toda a gente assim. E então eu vejo aqui essas pontes talvez como a solução para cada vez mais pessoas conseguirem se juntar a um movimento que traga comida saudável e sustentável para, no futuro, 10 mil milhões de pessoas. Então é isso, acho que podemos começar o debate. Isso mesmo, Francisca. É isso mesmo, Francisca, obrigada por esta reflexão em que relacionamos a comida também com a identidade das pessoas e com a cultura. Também é sempre importante termos em questão que somos pessoas, animais sociais, e que isso também é uma parte importante.
E lá está, agora íamos partir mesmo para o debate. Os três convidados estão à vontade para falar, e é mesmo para refletirmos sobre isso, sobre os novos desafios e quais são as soluções, em que é que cada um de nós pode ajudar, e pronto, e é isso. Portanto, sintam-se à vontade para falar, e pronto, quem quiser começar, estão completamente à vontade. A chefe não tem de ativar o microfone, exatamente. Já, eu vou ficar melhor. Eu tenho uma questão para uma pessoa que eu tenho, como eu gosto tanto deste senhor, e tenho uma questão para o professor António Melo, uma pessoa que eu tenho em muita consideração, muito meu amigo. António conheceu-me, eu, caramba, estava nos inícios dos inícios da minha cozinha, nos saudosos tempos do Estoril Open. Isto já, António, já lá vão uns 20 anos. Quase, não chegam a 20, mas vão de ser uns 15, uns bons 15 anos. E porque este tem sido a minha, acho que é a minha grande causa, porque depois de trazer a consciência, eu acredito que nós temos que por passar, e eu gosto muito de ouvir a palavra literacia, eu acho muito bonita a palavra, mas eu acredito muito mais na complementação da literacia, que é a educação. E eu desafiei várias vezes, em pelo menos umas 5 ou 6 reuniões que tive com o secretário de Estado da Educação e também na Saúde, onde desafiei a se criar uma disciplina de educação alimentar. Até a uns 10 anos, a uns 15 anos, não sei, aí depois gostava muito de ouvir o professor António Melo a partilhar a sua opinião, porque é uma pessoa que está muito ligada à vida académica e também em escolas de hotelaria. Portanto, o papel que as escolas de hotelaria na formação dos novos talentos e dos novos e os futuros chefes de Portugal, mas eu recebi sempre e já vou passar a palavra, António, é que eu recebi sempre uma resistência muito grande, e a mim a solução que me deram foi: Nuno, cria uma associação que está quase criada, porque eu fiz durante 3 anos estive a desenhar um food manifesto baseado na dieta mediterrânica, que está feito, mais de 80 pessoas interviram neste documento, que eu vos convido a todos um dia, eu arranjo maneira de vos partilhar para vocês lerem e se quiserem juntar a esta causa. E disseram-me que a minha solução para educar alimentação era pela educação, pela cidadania. Quer dizer, isto para mim é uma brincadeira, não é? Porque eu acredito que se nós vamos mudar realmente, e esta transição, Francisca, eu acredito que é pelas novas gerações. Porque disseram-se, eu já não tenho a voz, mas se eu dissesse ao meu avô para ele não comer carne, aí em Aroca, eu acho que ele ria-se na minha cara e dizia claramente que não. Então, e teve animais e teve tudo, e portanto para mim é a mesma questão, é como é que nós conseguimos chegar através da educação e conseguir com que os políticos tenham um compromisso connosco, porque somos muitos ativistas eu já não me sinto tão sozinho hoje em dia no mundo. Boa noite, parece-me que a bola passou para o meu campo. Exatamente. Antes de mais, boa noite a todos. Eu sou António Melo, estou aqui na minha qualidade pessoal, na minha qualidade de rotário, porque vi a divulgação do meu amigo e companheiro Ricardo Sousa e depois de abrir a publicação e ver que estava o meu amigo Nuno Queiroz Ribeiro presente, tive que me organizar para estar aqui e para assistir. E, portanto, antes de mais, parabéns aos jovens que estão a organizar esta conversa, tertúlia, ou o que quiserem chamar, com um tema que me parece muito interessante e importante, mas sobre ele falarei depois de também dar uma palavra de apreço e de agradecimento pela comunicação que fizeram, quer a Ana Helena Pinto e a Francisca, que também já conheci noutros contextos profissionais.
E dizer, antes de mais, Nuno, é um prazer revê-lo, é uma enorme honra conhecê-lo, e também já partilhámos muitas coisas profissionais em conjunto e outras pessoais, e na verdade a vida também se faz destas coisas. Nós conhecemos pessoas há não sei quantos anos, e mantermos a ligação e mantermos a nossa capacidade de dizer presente ou de ajudar quando é possível e quando é preciso. E, portanto, com o Nuno sabe o que conta de mim, eu também sei do que conta do Nuno, e isso é muito importante. E em relação àquilo que o Nuno disse, em relação ao tema da noite, eu sugeria, e também não me quero alongar, mas acho que há aqui três pontos que podemos tocar. Primeiro, é que aquilo que nós estamos a assistir hoje é algo que há meia dúzia de anos atrás era impensável fazer-se com esta velocidade, com esta rapidez, que é colocar pessoas a falar sobre um tema, e um tema tão delicado. Possivelmente quando eu conheci o Nuno, e o Nuno me disse que era vegetariano, o Nuno ainda fazia parte de uma franja de pessoas que eram vegetarianas. Hoje em dia o Nuno está numa corrente que cada vez é maior, não é? Cada vez é mais consolidada, e eu acho que isto vai passar muito, e passa muito por aquilo que já foi dito aqui, uma mudança cultural, por uma mudança geracional, e eu acredito que os filhos dos jovens que estão aqui a assistir terão uma forma ainda mais avançada de ver os problemas que estamos a viver, e que eles viverão nas suas épocas, exatamente porque os meus pais nunca me falaram de vegetarianismo, os meus avós não sabiam o que é que isso era. Eu também tive uma avó e tal e qual como as avós da Francisca, e portanto, e os anos passam, e os meus filhos falam abertamente, com conhecimento de causa, sobre o que é ser vegetariano, já tiveram essas preocupações, já deixaram de ter, têm cuidados, têm preocupação, mas na verdade nós vivemos numa sociedade muito consumista, muito manipulada por interesses económicos, políticos. Vejamos o que se passa com o ambiente, vejamos o que se passa com a produção, com o aquecimento global, e portanto tudo isto está muito politizado, maniatado. Nós ainda somos muito marionetas, se me permitem, em alguns contextos, mas a verdade é que há uma nova geração, e a menina sueca adotou consciências, e embora com razões diferentes, mas o que é facto é que os jovens estão a trilhar um caminho diferente que a minha geração não trilhou, que a geração do Nuno começou a trilhar, e agora com certeza que vai ser mais aprofundado este caminho, não tenho dúvidas, e esta consciencialização. Realmente é preciso alertar consciências. E em relação àquilo que são os mecanismos formais de educar as pessoas e os jovens, e respondendo ao Nuno e pegando um bocadinho as palavras que a Francisca também falou, na verdade o sistema está muito formatado. Está muito configurado para determinados princípios, meios e fins, para se obterem resultados, e se calhar pouco para se obterem competências. E, portanto, as coisas passam muito por aí. E faz todo sentido que as crianças e os jovens cresçam a saber o que comem, mas depois disso é preciso colocar-se em prática o que se diz teoricamente, e depois esbarramos num muro, esbarramos numa barreira social, económica, política, e o Nuno fez um trabalho que eu sei que fez em Lisboa sobre as cantinas escolares, não é? E sobre a alimentação em cantinas escolares, e portanto o Nuno obviamente tem propriedade para falar sobre aquilo que conseguiu e aquilo que não conseguiu, não é? E as barreiras que encontrou. E preocupa-me porque também há muitos jovens que crescem
sem a oportunidade de colocarem em prática aquilo que realmente ouvem como que é saudável e que é importante para a sua alimentação, mas depois a oferta que têm ou os meios que têm para lá chegar não são suficientes. Ao nível da formação da Escola de Hotelaria e a Francisca, que está no sistema, conhece, fala-se muito em gastronomia na formação e fala-se pouco em alimentação, se me permite esta expressão. Portanto, acho que se fala muito do prazer de comer, do prazer de servir bem, mas depois a nutrição, a dieta mediterrânica, a saúde, são cadeiras que estão lá, mas são cadeiras menos interessantes, ou pelo menos menos apelativas, em relação àquilo que os estudantes mais gostam, porque o Nuno sabe isto, não é? Ser chefe é um desígnio hoje em dia, não é? É uma bandeira, há uma vontade tremenda também muito pelo esforço, e o Nuno também reconhece isso, que a profissão também cresceu imenso e foi reconhecida nos últimos 30 anos, muito pelo esforço dos próprios e por aquilo que fizeram da afirmação, e muito pela alta cozinha que se passou a ter e pelos processos que se desenvolveram. Mas essa formação ainda está muito vocacionada e muito configurada para ser em prol da satisfação do cliente, do prazer da mesa, e pouco relacionada com se o prazer da mesa pode provocar algum dano em termos de saúde. Quer dizer, ainda pensa-se, mas não é a primeira variável colocada na equação de todo. É a minha percepção. E obrigado pela oportunidade de partilhar aqui este tempo imenso, que não vieram cá para me ouvir. Eu é que vim cá para ouvir hoje. Obrigado. Obrigada também pela sua intervenção. Certamente que a Francisca ou o chefe Nuno Queiroz, assim como a doutora Ana Helena, terão alguma coisa a dizer. Passo a palavra a algum dos três, estejam à vontade. Eu vou falar porque também sou formadora, ou pelo menos antes do Covid se instalar e de eu vir para a Itália, era formadora na Escola de Hotelaria de Porto e fazia a parte de cozinhas alternativas, o que é super engraçado, que na verdade era cozinha vegetariana e nós dávamos o nome de alternativo. E de facto é um desafio. Bem, o Nuno já nos expôs esse problema e de facto os alunos não querem ter essa cadeira, claro, querem aprender coisas mais interessantes, mas é muito bonito ver como isto fica na cabeça das pessoas, e é isso que eu estou a tentar trazer hoje na minha fala, um discurso para tentarmos também sair daqui com algum rumo e também com esperança. Eu ia estar a mentir se eu dissesse que algum dos chefes de cozinha que eu ajudei na formação se tornou um chefe vegetariano. Não. Mas eles vão poder fazer os pratos vegetarianos nos seus restaurantes porque talvez tiveram essa formação. Então, não, acho que eu não mudei a vida deles nesse sentido, mas mudei uma parte. Isso ficou na cabeça deles. Eles aprenderam, aquilo ficou ali, ficou um bichinho. E é por aí que às vezes nós temos de ir. E talvez a gente não vá conseguir comer o bolo todo agora e vai ter de comer só meia fatia e vai aumentando. Então, não é por eles não terem se transformado que eu ficava triste de dar a aula. Eu adorava. Eu falo no passado porque agora não estou em Portugal. Eu adorava as aulas lá e eu adorava o convívio que nós tínhamos lá. E eu adorava que eles experimentavam coisas e diziam: "Ei, chefe, afinal isto é bom." Isso era bom. E eu acho engraçado, não é? Como as coisas vão mudando e, portanto, eles não se tornaram vegetarianos, mas eles vão ter isso vai estar ali, o bichinho vai estar ali. E acho que às vezes um trabalho que acho que vai ter de ser desenvolvido, sendo que talvez o mais importante de todos fosse o que o Nuno acabou de propor, que era nós termos educação alimentar nas escolas, porque era fundamental, porque nós com a alimentação conseguimos educar as pessoas tanto para o meio ambiente, como gestão de resíduos, como
como a própria nutrição, então é um tema que daria um currículo escolar absolutamente fantástico. Nós vamos também ter de ir para estes meios, e eu falo muitas vezes dos restaurantes, e hoje em dia nós temos cada vez mais restaurantes com pratos vegetarianos, e isso cada vez ser mais introduzido e ser mais apelativo, porque uma coisa que também veio aqui agora à conversa, já não me lembro por quem, está a ficar mais sexy ser vegetariano. É isso também, está a ficar mais giro. Então, antes a gente olhava há 20 anos atrás e era aquela comida assim, e agora é giro. Vocês veem, o Nuno cozinha também, tem canal no YouTube, ele faz coisas bonitas, faz coisas giras. Temos imensa gente que está a puxar o barco por esse lado. E tem que ser também por aí, porque nós somos humanos, e eu vou trazer outra vez a nossa condição de humanos, porque acho que calhou a mim esta bandeira, a minha apresentação foi pelo ar, mas fiquei com a bandeira da condição humana, que ela é importante, e portanto acho que termos chefes como o Nuno, como outros chefes que estão a apostar nisto, vai nos ajudar, porque estão a tornar mais atrativo, estão a tornar a comida vegetariana mais sexy, mais bonita, e isto vai entrar e pelo menos, atenção, eu estou a falar aqui para Estados Unidos e Europa, não acho que isto vai acontecer provavelmente nas restantes partes do mundo, mas pelo menos aqui acho que é uma tendência que não vai ter volta a dar e não vai voltar para trás, só vai aumentar. Exatamente, é mesmo isso, e nós jovens, por exemplo, o Interact já tínhamos tido uma palestra com a Francisca e efetivamente ficou o tal bichinho que a Francisca falou na grande maioria de nós, tanto que hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para debater este assunto tão importante que é a alimentação saudável e sustentável, e é mesmo isso, a alimentação saudável ao longo dos anos, mesmo para nós jovens, através das redes sociais, vai ganhando outro brilho, são pessoas que nós conhecemos a começar a publicitá-la e a fazer com que os jovens também se tornem mais interessados, e nós Interact ainda temos a oportunidade de ter palestras como estas, em que ficamos mais consciencializados das tais aulas de alimentação que deveríamos ter, mas pronto, ainda não chega a muitos jovens e ainda há um longo caminho para percorrer, mas é mesmo incrível conseguirmos estar aqui hoje, e muito obrigada, Francisca, e a Ana Helena, agora passamos a palavra, se tiver alguma coisa a dizer e quiser falar. Sim, obrigada, Bárbara. De facto, eu fui tendo aqui algumas notas. Primeiro estava aqui a ver no bate-papo que alguém tinha perguntado se temos opções vegetarianas em Aroca. E eu acho que, de facto, e temos restaurantes que nos últimos anos têm incluído na sua oferta pratos vegetarianos, não sendo na sua totalidade vegetarianos, restaurantes vegetarianos. Eu acho que este é um dos exemplos que também Aroca é exemplar neste sentido, e que é também... ilustra um bocadinho esta flexibilidade e este equilíbrio que será do futuro da alimentação, não é? Que é percebermos também em perspectiva e percebermos quais são os critérios de escolha. E estes critérios de escolha, esta perspectiva inclui a perspectiva territorial e inclui fazermos mais perguntas para além de qual é o grupo alimentar. E, portanto, pronto, assim dizer isto. Dizer também que, de facto, aquilo que me parece, e aquilo também que dizem as recomendações de saúde e de sustentabilidade, e aquilo que são as propostas, e que eu pessoalmente e profissionalmente é também a minha abordagem, portanto posso partilhá-la também, é que é inquestionável a necessidade da diminuição do consumo de carne a nível global. É também inquestionável que não podemos ter discursos que sejam sem geografia, não é? E, portanto, é diferente se estamos a falar da população em Portugal, ou se estamos a falar da população de Guiné-Bissau, ou se estamos a falar da população de outro ponto do globo, e, portanto, esta perspectiva global, territorial é muito importante. E é também importante perceber que uma coisa é nós comermos carne aroquesa, que é criada e que vive 365 dias no ano na Serra da Freita, e, portanto, que está a ser alimentada por pasto autóctone, que está a contribuir para o aumento da fertilidade dos solos, que está a fazer algum tipo de ordenamento territorial e que tem um nível de atividade física animal que faz com que o tipo de carne seja também, em termos de proporção de gordura, mais saudável do que outra carne que está todo o ano estabulada e que está a ser alimentada por
farinhas, cereais, soja, que por sua vez vem do Brasil e está a destruir a Amazónia. E, portanto, os critérios e quais são as perguntas daquilo que fazemos quando escolhemos ou não comer carne, porquê, onde, em que contexto, quantas vezes, em quantidade, é muito importante. E, portanto, acho que é interessante olharmos esta perspectiva de que também não me parece que a solução seja abolirmos a produção animal de forma desenfreada e não em perspectiva. Porque, efetivamente, se olharmos para a realidade do nosso país, por exemplo, nós dependeríamos de mais animais a pastar nas serras para diminuirmos também a agressividade dos incêndios no verão. E, portanto, e porque isto seria também aumentar mais a população a nível rural e, portanto, termos uma distribuição populacional muito mais equilibrada e termos o aproveitamento do território realizado de outra forma. E, portanto, muitas vezes isto também só é possível se houver alguém que, de vez em quando, com alguma regularidade, que não pode ser todos os dias, nem pode ser 220 gramas por pessoa, coma carne. Mas que quando coma, seja comprada e seja escolhida com um tipo de critérios que seja com impacto positivo. Isto é interessante, que já há uma reunião de associações de raças autóctones em Portugal que estão a estudar isto, que estão a trabalhar neste contexto. Eu acho que temos aqui quem possa falar melhor do que eu, vi que está aqui o engenheiro Pedro Quaresma, portanto certamente poderá falar nisto melhor que eu, mas para dizer que as raças autóctones em Portugal e as associações de criadores, e há criadores que estão já a estudar isto. Há universidades que se estão a juntar a estudar isto. Mas isto é o quê? É voltar a ter os animais na serra, não é ter os animais estabulados. É voltar a permitir que os animais sejam alimentados por aquilo que são as espécies autóctones. Portanto, é mudarmos o ciclo também da produção para uma harmonia e para um impacto positivo. Outro apontamento que fui fazendo é que, de facto, ou seja, esta pergunta que todos temos, que é, posto isto, o que é que podemos fazer? Não é? Posto isto, qual é a solução? Qual é a dieta? Qual é... e aquilo também que se tem visto a nível global, de quem pensa as políticas alimentares no geral, é que muitas das soluções têm que ser soluções de base local e, portanto, têm que ser soluções perspectivadas territorialmente. Porque uma coisa é zonas em que se consegue quase ter uma gestão alimentar de autossuficiência, outra coisa são zonas urbanas em que, de facto, não há produção alimentar e, portanto, toda ela tem que entrar e os fluxos provocam outro tipo de impacto. Portanto, pensarmos territorialmente de onde é que vem a nossa alimentação é uma das soluções possíveis para o fazermos de forma ponderada, equilibrada e também que seja olhando para todas as perspectivas. E acho que isto é, sim, um aspecto muito interessante. Para terminar, só assim os comentários sobre as escolas. De facto, as escolas são um local primordial de podermos modelar o que é que vai ser o futuro e sabemos, por exemplo, que estava no Orçamento de Estado de 2020 a contratação de nutricionistas para as escolas e isto não foi cumprido. E, portanto, nós temos, felizmente, o Ministério da Educação, uma série de guidelines e de documentação muito bem feita, ou seja, nós temos tudo regulamentado, o que é que pode estar no buffet, o que é que pode estar, como é que são as emendas, como é que deve ser a contratação, por exemplo, dos fornecedores, mas depois temos lapsos grandes até em termos legais. Por exemplo, nós sabemos que as guidelines Circular 3, que no fundo é a orientação do Ministério da Educação para fazer emendas escolares, diz que os produtos e os ingredientes devem ser sazonais e devem ser locais. Mas também sabemos que as escolas, parte delas, não a da administração local, tem que contratar e tem que ter um fornecimento apenas do número da lista de fornecedores nacional. Portanto, isto impossibilita que a compra local seja feita. Portanto, há ainda muito trabalho nesta vertente para ser feito. E é, também como dizia o chefe Nuno, a necessidade, primeiro, não só de pôr em prática as recomendações que já existem, que são de alta qualidade e que são muito práticas, mas é também de depois podermos trazer isto para o ambiente alimentar escolar, para as temáticas da educação, para a educação alimentar que possa também ser feita in loco e, portanto, também no momento da refeição. Vi que temos aqui também alguém que sobre este assunto tem alguma experiência, tem exemplos muito interessantes, que é o caso, por exemplo, da Escola de Serra de Vila de Mansores,
há aqui o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Jorge Oliveira, e que também poderá falar sobre isto. De exemplos de pequenos projetos piloto onde se começa a tentar esta educação alimentar mesmo durante a refeição e, portanto, no refeitório, que se ajuda as crianças a conhecerem uma diversidade de produtos maiores, que é a diversidade de produtos que são cultivados nas suas terras. E, portanto, acho que, de facto, há, assim, muito para fazer, mas também há aspectos e pequenos passos interessantes que já vamos e que já temos vindo a fazer e que podem e devem continuar, mas esta questão dos critérios e da perspectiva eu acho que é sempre uma ferramenta interessante para olharmos as escolhas e as decisões. Muito obrigada pela sua intervenção mais uma vez. Enquanto estudante, como toda a gente sabe, eu verifico algumas falhas ainda no bufete a nível de alimentação, porque acho que é muito direcionada para a parte mais cativante e prazerosa da parte da alimentação, que há muitos doces, há muitos corações, essa parte toda, que acaba por não ser muito saudável e que se deveria apostar noutra parte. O que eu sugiro enquanto Interact Clube da Arouca, para além dessa educação alimentar que seja feita e implementada nas escolas, que iremos fazer os possíveis para que tal se verifique, também acho que será uma importante consciencialização também da parte escolar acerca dessa parte da alimentação saudável, porque sim, a cantina faz um enorme esforço a nível das refeições e isso é incontestável, mas sinto que no bufete há esse desleixo por ser mais fácil, se calhar arranjar uns coraçás ou uns lanches, não pensando tanto nessa parte das alimentações e dos produtos da época. Não sei se concordam comigo, se não, o que é que a doutora Ana Helena pode referir neste caso das escolas, que têm um papel tão fundamental e que seremos nós, a população futura, e é esse o que devemos seguir, esta alimentação sustentável acima de tudo e saudável. Uhum. Sem dúvida, eu acho que depende de nós e depende de nós quando somos estudantes e de nós comunidade escolar e de nós encarregados de educação, de também relembrarmos isso e exigirmos isso, não é? De facto, ou seja, o que é preciso é mostrar que os alunos estão interessados, não é? E que querem que isso esteja cumprido, porque, por exemplo, para os bufetes também há um documento do Ministério da Educação que já dá as indicações daquilo que o bufete pode ter, deve ter e daquilo que não pode ter. Isto é já a indicação do Ministério da Educação. E, portanto, o que falta é pôr em prática. Mas é óbvio que para pôr em prática, primeiro é preciso haver quem tenha tempo para se dedicar a estas questões na escola, não é? E sabemos que quem está na escola tem todas as suas outras funções. E, portanto, enquanto não há alguém que seja responsável por pensar isso, cabe a quem está na escola e aos alunos e a quem tem outro tipo de exigência de consciência, como dizia o chefe Nuno, exigir isso e relembrar isso. E, portanto, eu acho que é um projeto e uma ação muito interessante que podem fazer, que basta procurar indicações para bufetes escolares, Ministério da Educação, no Google, fazer o download do documento e pronto, e sugerir a quem de direito. Certamente é algo que vamos pesquisar e que vamos fazer os possíveis por implementar. Muito obrigada. Eu gostava de dizer umas coisas, posso? Claro que sim, claro que sim. Esteja à vontade. É mesmo esta parte do debate, estão os microfones horas abertos. Muito obrigado. Eu tenho aqui algumas coisas a dizer. Pegando neste último tema, eu mais uma vez estive envolvido com o Ministério da Educação. Eu cheguei a ir reunir à Presidência da República. Eu fui a todo lado. E quando digo fui a todo lado, eu fui a todo lado de todas as maneiras e feitios. E as recomendações para as cantinas públicas não passam de recomendações. E as recomendações, no meu entender, valem zero. Porque as empresas de catering fazem o que querem. E a forma como os concursos públicos são feitos de forma a que, primeiro, as multas
Depois as fiscalizações, e tu que és nutricionista, Ana, tu sabes que nós conseguimos passar de um nutricionista no Ministério da Educação para 8, que é espetacular, mas temos 8 nutricionistas a nível nacional dentro do Ministério da Educação. No meu entender, isto é como diz o programa do Ricardo Araújo Pereira, é gozar com quem trabalha. E por isso é que eu falo de uma maneira muito mais construtiva e positiva, pegando nas palavras também da Francisca, que é, nós temos que dar esperança às pessoas, nós não podemos falar só num fatalismo e num cataclismo que não, parece que não há solução, não é? E agora nós temos que, se calhar, em sociedade, juntar-nos para quê? Para que se possa fazer pressão junto das forças políticas que um dia querem fazer imensas políticas de prevenção e de promoção de bons hábitos alimentares. A coisa mais absurda que me aconteceu foi ter ganho uma distinção de mérito do Ministério da Saúde por o meu trabalho pela prevenção da doença e pela promoção dos bons hábitos alimentares, e a partir daí nunca mais trabalhei com o Ministério. Tu achas que isto tem algum sentido? Isto não tem sentido nenhum para mim, não é? Isto para que é que te dão... Eu cheguei a dizer, tirem-me a distinção e deixem-me continuar a trabalhar. Não é? Eu não preciso de distinção nenhuma. Eu preciso de fazer o meu papel enquanto ativista e não fundamentalista, de trazer consciência às pessoas do qual é o impacto na natureza e na nossa saúde se nós consumirmos determinado tipo de coisas. Nós aqui só falámos de demonizarmos os animais todos, mas ainda ninguém falou em processados. Ninguém falou em açúcar, ninguém falou na comida. Falámos agora um bocadinho de processados nos buffetes, não é? Que foi outra das ações que eu tive envolvido. Eu tive a fazer emendas para os bares dos hospitais, que no meu entender têm a obrigação de promover saúde. E se nós nos bares dos hospitais, onde as pessoas estão doentes, e perguntem lá, uma pergunta para a sala quase toda, ou para quem nos estiver a ouvir também no Facebook, quem é que vai visitar uma pessoa que está doente num hospital, familiar ou amigo, e leva um doce, ou uma sobremesa, ou um miminho, que é tudo menos saudável? Eu acho que a maioria das pessoas fazem isto. Isto é uma coisa de loucos, é completamente de loucos. É a questão dos valores estarem um bocadinho invertidos, não é? E nós, só através da educação, e eu volto outra vez à mesma tecla, eu acho que vai ser a minha missão, enquanto que eu não conseguir, em conjunto com todos os aliados que se quiserem juntar e mais alguns, conseguir fazer pressão junto das forças políticas para que se consiga criar uma disciplina de educação alimentar onde se envolve, no meu entender, os produtores, os nutricionistas e os chefes. São as 3 valências e juntos nós conseguimos explicar às crianças o que é sazonabilidade. Olha que palavra tão bonita e tão difícil de dizer. Mas pois nós não conseguimos entender o que é que isto realmente quer e o que é que isto significa na vida das pessoas, o que é escolher, porque é que eu continuo a comer tomate o ano inteiro. É só uma coisa simples, não é? Então nós temos que ter muito esta consciência. Depois pegar aqui em mais dois temas. Eu nos meus restaurantes, no meu restaurante, e estou a abrir um segundo agora no mês de junho, eu defendo a dieta mediterrânica, porque eu acredito no equilíbrio das pessoas. Eu acredito no equilíbrio do ser humano. O problema é que o exemplo do ser humano leva a com que nós não tenhamos uma vida assim tão equilibrada. Senão não tínhamos mais de 50% da população portuguesa, e só falando em Portugal, com excesso de peso ou obesidade. Nós não teríamos, e eu trabalho com várias organizações, por exemplo, na prevenção com a COSI, não é? O Child Obesity Surveillance. Trabalho com a professora Ana Rito, na prevenção da obesidade infantil. Nós já conseguimos passar,
agora é 1 em cada 3, né? Antes era 1 em cada 4 crianças que eram obesas, mas com a pandemia voltámos a subir os níveis de obesidade infantil e os níveis de obesidade adulta. Nós comemos demais, não é? E para terminar, e para vos dizer uma coisa, para verem como eu não sou assim tão fundamentalista, eu fui convidado há pouco tempo pelo Centro de Competências do Pastoreio Extensivo para dar uma palestra, para falarmos exatamente sobre a forma como eu acredito que nós podemos consumir carne. Nós podemos consumir carne quem quiser, quem acredita que lhe faz bem à saúde. Eu continuo a não acreditar que nos faz muito bem à saúde mastigar um músculo animal que depois tem que ser digerido e é dificilmente 100% digerido, e temos aqui uma nutricionista para talvez nos esclarecer um bocadinho mais. Mas eu defendo que é importante a existência do gado e o pastoreio pela regeneração dos solos. É muito importante esse trabalho. E se as pessoas que conseguem ter um tipo de animais, e eu lembro-me tão bem, aí em Aroca, irem matar uma galinha e a seguir nós irmos, eu comíamos um arroz de frango, ou sei lá o que, já não me lembro o que é que depois lá cozinhavam, era mais pequenino, mas lembro perfeitamente, e o meu avô tinha vários, tinha porcos, eu lembro perfeitamente da matança do porco, mas o porco crescia ali. Nós dávamos-lhe a comida dos restos todos que sobrava da cozinha e íamos dar de comer ao porco, e portanto havia um tipo de alimentação, e o tipo de carne que nós consumíamos anteriormente era com muito maior qualidade, não é? Não era de produção intensiva, não é estarem dentro dos corrais e portanto terem aquelas farinhas e as sojas e os antibióticos tudo isto está dentro desse músculo. Se nós, quando consumimos esse tipo de carne, não é tão bom para a nossa saúde. Agora, eu, dentro de pouco tempo, espero poder estar a poder defender quem quer comer carne, que coma carne de uma raça autóctone e que preferencialmente seja da Aroca. Sim, porque preferencialmente seja cá, não é para contribuir para o comércio local. Penso que o engenheiro Pedro Quaresma terá alguma coisa a dizer. Alguém me disse, um passarinho me disse que queria falar, assim como já foi referido por outros oradores. Não sei se terá alguma coisa a acrescentar, muito breve, para finalizarmos. Não, eu só queria acrescentar que a questão da sustentabilidade, que é isso que se trata, porque temos que nos lembrar que a fertilidade dos solos e toda a parte de fertilidade agrícola, e estou a falar aqui no caso da Aroca, provém, e dos outros sítios, provém da produção animal extensiva. E também temos que nos lembrar que muitos dos produtos que às vezes se usam na dieta vegetariana e vegana têm altos impactos ambientais. O tofu, por exemplo, que é proveniente de soja, e que eu saiba, a maior parte de que se vê, e que eu saiba, Portugal não produz soja. Portanto, o impacto também temos que ver isso. Agora, se estamos a falar de outras leguminosas, aí é importante consumirmos o que produzimos cá. E muitas vezes, quando vamos ao Pingo Doce ou quando vamos ao Modelo, o que na maior parte das vezes não existem são produtos locais e produtos de cá. Portanto, a questão da sustentabilidade é importante. E era isso só que queria acrescentar. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, Sr. Engenheiro. O tofu e o consumo de soja humano não deve ultrapassar os 10% da produção da soja mundial, que é feita, é exclusiva quase, para rações de animais. Engenheiro Quaresma, tem que ativar o microfone. Não, só estou a falar desse balanço do impacto e do balanço de, eventualmente, nós podemos alimentarmos, por exemplo, de leguminosas produzidas em Aroca, por exemplo. A questão, muitas vezes, ou seja, o impacto acaba por ser relativo. E muitas vezes depende do modo de produção e depende, quer numa alimentação, quer de outra, de onde é que vem e qual é a origem.
Pronto, muito obrigada pela sua intervenção e agora passar a palavra ao presidente do Interact de Arouca para começarmos a finalizar esta sessão. Portanto, Rodrigo, agora é contigo. Pronto, é isto. A gente, está encerrada a nossa tertúlia. Eu acho que foi bastante interessante. Falo por todos do grupo que acho que concordam comigo e se calhar falo por todos os que estiveram a assistir. Foi bastante interessante e bastante esclarecedor. Temos imenso a agradecer aos nossos oradores. Queria mais uma vez agradecer às pessoas que estiveram aqui connosco, tanto no Zoom como no Facebook, e que foram deixando perguntas ou comentários, ou muita gente que nos deu os parabéns. Queria só dizer que o Interact Clube da Arouca está completamente disponível para colaborar em qualquer atividade. Algumas ideias já foram aqui enunciadas. Qualquer atividade que tanto os oradores como qualquer pessoa da assistência pretendam realizar e que nós possamos dar um contributo, estamos mais do que disponíveis. Por último, para encerrar, eu dava a palavra à companheira Teresa, a presidente do Rotary Clube da Arouca, que penso eu que tem qualquer coisa para dizer. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos os presentes, nomeadamente os organizadores desta tertúlia, o Interact Clube da Arouca, não esquecendo o Interact de Aroucas Cariz e os meus companheiros rotários. Permitam-me que desta vez o meu cumprimento especial vá para os oradores deste evento, a Ana Helena, chefe Nuno e Francisca, que de uma forma tão imediata e amável acederam a estar connosco neste dia. Obrigada. Espero que todos tenhamos retirado lições importantes e que as partilhemos com outros para que de uma forma mais rápida os objetivos a que nos propomos sejam alcançados, seja a alimentação saudável, o bem-estar e o equilíbrio ambiental. E agora vou dar a palavra ao nosso governador e companheiro Sérgio Almeida para que ele possa dar por encerrada a sessão. Obrigada. Muito obrigado, companheira Teresa. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero dar naturalmente os parabéns ao Interact Clube da Arouca, na pessoa do presidente Rodrigo Duarte, por esta magnífica sessão. Quero saudar toda a equipa do Interact, saudar também o Interact Clube de Aroucas Cariz e naturalmente os companheiros do Rotary Clube da Arouca e outros companheiros aqui presentes e os convidados. Efetivamente, este tema eu só consegui apanhar o final, e quando soube que iríamos ter esta sessão fiz todo o gosto em estar aqui presente, muito embora na realidade pensei que iria ser difícil conseguir ainda ouvir algo tão interessante, ainda bem que se estendeu mais um bocadinho, que assim ainda consegui apanhar esta parte final. E estamos realmente de parabéns e gostamos porque todos os arouquenses devem estar, e aqueles que estão a assistir não só aqui no Zoom, mas também pelo Facebook, devem estar felizes por esta intervenção, por estas intervenções, aliás, que os nossos oradores trouxeram e, sobretudo, pela forma como o Interact tem estado a trazer temas que são importantes, que são os temas do momento para o Zoom, que é aquilo que neste momento nós podemos efetivamente utilizar nesta altura de pandemia. E costuma-se dizer que nós somos o que comemos, não é? Eu tenho um filho de 10 anos, esta questão da alimentação é algo que me interessa bastante, sobretudo porque já foi aqui dito que efetivamente no passado se calhar íamos buscar uma galinha ao quintal ou íamos apanhar, uns nabos ou umas cenouras ao campo, e era muito diferente e a alimentação mudou imenso. Nós às vezes estamos num modo automático e não nos lembramos, nem temos esta consciência do impacto, efetivamente, que ela tem na nossa saúde. Por isto, esta conferência, este tipo de intervenções são muito importantes. Esta é, diria, das matérias fundamentais, porque não trata só do presente, mas também do futuro dos nossos jovens e das nossas crianças. Quero deixar aqui, desde já, também um desafio, quer ao Interact Clube da Arouca, quer também aqui ao Interact Clube de Aroucas Cariz, para que nos surpreendam com a próxima conferência, porque realmente agora nós estamos lançados, já tivemos duas, uma pelo ambiente, esta ligada à alimentação, portanto, Rodrigo, estou à espera da próxima.
E, portanto, agora não nos vamos ficar por aqui. Nós ainda temos o ano rotário até 1 de julho, e depois vamos continuar, vamos cá estar novamente, sobretudo porque é isso que o Rotary tem feito ao longo destes 116 anos. Tem sido um exemplo na ação, em trazer os temas, enfim, que são importantes, que são fundamentais. Posso dizer que todos sabemos, rotários também, no fundo, interactistas, sabemos que o ambiente é uma causa que Rotary abraçou este ano, é uma das áreas estratégicas e para o futuro, e diz-se que não há um planeta B, e, portanto, toda esta ligação que aqui foi feita entre os animais, enfim, a parte de toda a sustentabilidade, ela é fundamental. Eu sou um defensor de tudo o que vem da Arouca, até porque, como estou a viver fora, valorizo ainda muito mais. A carne também, e, portanto, na minha idade há alguns cuidados a ter, mas acho realmente que o tema que aqui foi trazido e o foco que foi dado pelos jovens e nas escolas, aquilo que eu assisti aqui há bocadinho, é da maior importância. Era fundamental realmente que nós até pudéssemos levar este tema e o que foi aqui dito a outras instâncias. O Rotary pode sempre tentar fazê-lo e temos naturalmente esse interesse e, sobretudo, sabemos que é não só importante, como disse há pouco, pelo presente, mas também pelo futuro. Parabéns ao Interact Clube da Arouca, parabéns ao Rotary Clube da Arouca, parabéns ao Interact Clube de Escariz, sobretudo parabéns a todos vocês que tiveram esta brilhante ideia de trazer um tema muito importante e, sobretudo, numa altura de pandemia em que percebemos aqui, pelo que foi dito, que a coisa regrediu. É preciso voltar novamente ao equilíbrio e, sobretudo, enfim, manter bem conscientes os mais jovens sobre aquilo que é o futuro. A educação deles é muito importante, saberem o que querem comer, quando comer e o que decidir. E também aqueles que estão à volta, as nossas instituições e os governantes, para disponibilizarem aquilo que é necessário também nas nossas escolas. Enfim, não podemos parar. Esta é uma iniciativa que vai com certeza também despertar aqui, diria, outras iniciativas e outros interesses. Obrigado a todos. Ficamos a aguardar, como disse, jovens do Interact, pela próxima e que espero que seja breve. Eu sei que vocês me vão surpreender. Muito obrigado e até breve. Parabéns. Boa noite.